Amém. Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do verso 1. Vamos fazer uma leitura juntos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permaneceres em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada vocês podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Nisso meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos ameis. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Verso 11. Tenho-lhe dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Pai, mais uma vez vamos a Ti em oração, te pedindo a Tua revelação, Pai, pedindo que o Teu Espírito possa nos ajudar nesse momento a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. E que essa mensagem não ficará somente apenas nos nossos corações aqui, mas nós iremos partilhar, Senhor, com a nossa família. Nós iremos partilhar durante toda a semana, porque é algo eterno que o Senhor vai compartilhar conosco aqui. E te pedimos que ela possa mesmo realmente dar fruto. O Senhor nos ajude a ter o entendimento, a, acima de tudo, descer ao nosso coração, para que possa frutificar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei o título dessa mensagem, né, como Jesus, a mesa e os discípulos, né? Se a gente for recapitular o contexto até agora, a partir do capítulo 13, praticamente Jesus ele está com os discípulos de maneira exclusiva, né, digamos assim, e já não está mais com as multidões, já não está mais operando milagres, já não está mais fazendo tudo aquilo que até então ele já havia feito. Então, Jesus, a partir do capítulo 13, ele começa a trabalhar um discipulado com os discípulos. Ele começa, acho que o principal de Jesus é trabalhar de maneira forte esse discipulado com os discípulos. É o encontro ali que Jesus está com eles, e ele começa a trabalhar porque ele sabia que o tempo estava chegando para ele. Logo, um pouco mais à frente, ele iria cumprir a sua missão, que seria ir para a cruz, né? Com o projeto de redenção para a humanidade. E nisso ele começa a trabalhar a fé dos discípulos, para que eles pudessem ser fortificados nele. E nisso, diante de tudo isso, é uma mesa entre os discípulos e Jesus. E nessa mesa a gente pode perceber que a partir do capítulo 13, a gente já está no capítulo 15, já aconteceu de tudo nessa mesa. Se a gente for um pouquinho para trás, até a gente chegar aqui nessa parábola da videira e os ramos, né? Já aconteceu de tudo. Você pode imaginar nessa mesa compartilhada de Jesus entre ele e os seus discípulos. A gente pode recapitular. Nessa mesa, o que aconteceu até então, né? Jesus não fala especificamente do Evangelho de João, mas fala em Marcos, né? Marcos e Lucas também. Jesus, foi o que aconteceu nessa mesa até então. Jesus predisse que todos os abandonariam. Marcos fala isso, e também no Evangelho de Lucas. Outro acontecimento também que ocorreu nessa mesa: Judas o trairia. Que Jesus, no capítulo 13, verso 18, ele deixa muito bem claro que um dos que estavam à mesa seria o que iria entregar. Tudo isso acontecendo. Isso fala no capítulo 13. Pedro negaria, né?
Pedro queria ir com Jesus a todo custo ali. Senhor, ainda que todos, né, te abandonem, eu não vou te abandonar não, vou contigo até o final e tal. E Jesus trata logo de colocar Pedro no lugarzinho dele, antes que o galho cante, tu me negarás, né? E também aconteceu isso na mesa do Senhor. No capítulo 13, verso 5, Jesus lava os pés dos discípulos. Também aconteceu Jesus e os seus discípulos na mesa. No verso 13 e 34, tudo acontecendo, né? Tudo aconteceu, um encontro, a gente pode pensar, um encontro de Jesus com os seus discípulos, que seria o último encontro, né? Jesus estaria que seria o último encontro deles com os discípulos. Mais um acontecimento que aconteceu. Capítulo 13, verso 34. Eu pautei os principais, assim, que eu acho que são os determinantes, que a gente fosse resumir, né? No capítulo 13, 34 fala o seguinte: um novo mandamento lhes dou, né? Ele vai também abordar essa perspectiva de amar uns aos outros. Isso é interessante que ele já fala subsequente, né? De ele falar que um trairia e o outro negaria. Ou seja, a missão de Jesus ela permanece a mesma na altura do campeonato, né? Ele continua trabalhando esse discipulado, ele não abandona esse projeto grandioso, né? Que é o que? A redenção dele mesmo. Ele continua fiel, mesmo que os discípulos não estão titubeando para um lado, outro para o outro. No verso 14, ele vai algo incrível no capítulo 14, a gente já pula para o 14. Não fiquem aflitos, né? Vou preparar um lugar. Aqui ele já está falando do Espírito Santo, né? O Consolador. Os discípulos, como eu falei, os discípulos estavam amedrontados, sem perspectiva alguma, porque Jesus iria partir de fato. E eles iriam ficar órfãos, né? Eles iriam ficar, e agora? O que será de nós? E Jesus trata no verso 14, 1 e 2, ele vai falar, não fiquem aflitos, vou preparar um lugar. E no verso mais na frente ele vai falar, né? Partirei, mas não os deixarei órfãos, né? Enviarei o Consolador, para que possam ser o ajudador de vocês. E nisso, meus amigos, a gente pode ver que Jesus permanece fiel à sua missão, né? A gente pode, diante dessa mesa, de tantos acontecimentos, você pode ver até acontecimentos muito das vezes loucos, assim, contraditórios, né? Um nega, outro trai, mas Jesus permanece fiel e ele continua firme à sua missão de ser o Redentor, né? De ser o Salvador da humanidade e dos seus discípulos. E a gente chega no capítulo 15, que Jesus continua à mesa com os discípulos, né? Tudo isso é no contexto de mesa. E chega no capítulo 15 que ele vai abordar acerca da parábola da videira e dos ramos, né? Que ele vai fazer essa ilustração que ele é a videira e nós somos os seus ramos. Se nós não estivermos conectados nele, a gente não pode dar fruto, né? Interessante que no versículo 1, no 2 e no 3, né? E praticamente toda essa parábola, o significado geral dessa comparação, né? De Jesus, que é a videira, e os ramos, né? Se a gente for parar para pensar, a gente pensa que já teve a oportunidade de puxar alguma coisa de uma planta, né? De alguma fruta. Você vai ver que o foco está sempre no fruto, né? Você vai lá, você pega o ramo, muitas das vezes as pessoas não dão muita ênfase, né? Importância ao ramo, né? Você está de olho no fruto ali, né? Vou lá, é uma acerola, é uma siriguela, é muito tradicional da nossa cultura aqui, é uma manga, né? A gente olha lá para a árvore, para a videira, né? E olha o fruto e olha o ramo, tá. A gente para pensar, imagine se o ramo tivesse desconectado da videira, né? Ele já tem pouca importância, né? Ou seja, desconectado ainda, ele é quase que irrelevante, né? Quase que insignificante. É insignificante, né? E o significado real dessa parábola que Jesus está querendo dizer consiste em que, para nós como seres humanos, né? Que somos por natureza estéril, né?
Ele está falando isso. Essa parábola, ele usa essa parábola com a finalidade de mostrar que nós somos por natureza estéril e áridos. Ou seja, a gente não tem condição por nós mesmos de dar fruto, de gerar fruto, né? A não ser que sejamos enxertados, né? Conectados em Cristo, que é a própria videira, que é a árvore, né? Ou seja, ele vai falar de maneira muito clara. Se vocês não tiverem conectados em mim, né? De maneira nenhuma vocês poderão dar frutos. Ou seja, só se nós estivermos de fato conectados. Porque por nossa natureza realmente caída, a gente não consegue dar o fruto. E que fruto seria esse? Na verdade não seria frutos, né, comestíveis, né? Ele está falando um texto que pode nos ajudar, que seria os frutos do Espírito, né? Que a gente pode também dar um pulinho em Gálatas 2, para a gente trabalhar também essa noite, que vai nos orientar, né? Que seria esse fruto, né? Já que a gente não pode dar fruto por nós mesmos, mas o que seria esse fruto? Deixa eu só abrir aqui. Você pode abrir comigo em Gálatas 5, no verso 22. E vale ressaltar também, gente, que quando a gente lê esse capítulo 5, né? Normalmente a gente sempre tem essa ideia de dar frutos como dar resultado, né? Ainda mais na nossa cultura que a gente vive, sempre foi assim, né? Desde a queda do homem, a gente pensa, né? Eu abri um parênteses aqui, né? A gente sempre pensa que dar fruto, aquele que estiver conectado em mim, se dar fruto. A gente pensa que dar fruto é dar resultado, né? Tem alguma coisa a ver com performance, tem alguma coisa a ver, tipo, sobressair, alguma habilidade extraordinária, algo do tipo, mas não. O que Jesus está trabalhando aqui na mesa com os discípulos não é essa perspectiva, porque olha como a gente tem essa ideia, até essa ideia é a nossa ideia caída, né? De fruto, que a gente tem uma visão de que fruto tem a ver uma coisa com resultado, algo que a gente pode adquirir, uma performance, né? Algo que está ao nosso alcance, né? Mas na verdade Gálatas ele vai falar totalmente contrário a isso, né? A gente pode abrir em Gálatas 5, a partir do verso 22. Você pode ler aí comigo, que diz assim, o que seria o fruto, né? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, está aqui as características do que seria dar fruto, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente poderia trabalhar um por um, mas eu não vou trabalhar todos eles, mas a gente poderia pegar o amor, né? Que eu acho que ele entra logo com o amor, só o amor ele já vem puxando, digamos assim, todos os outros. Porque quando Jesus vai falar acerca do amor, ele sempre vai colocar a obra dele mesmo como exemplo, né? Vocês devem amar como eu vos amei. Como foi que eu amei? Dando a minha própria vida em prol de vocês. Ele vai falar isso em João 15, por exemplo, quando Jesus está lá com os discípulos, Jesus está com os discípulos, Jesus e os discípulos, ele vai falar no verso 12, o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Ou seja, ninguém tem amor maior do que esse, né? Daquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Ou seja, o parâmetro de Jesus de amor, o exemplo que Jesus dá a respeito do amor, é um amor prático, né? Um amor de doação, um amor de esvaziamento da sua própria vontade, para que sirva de exemplo para todos os seus
seus discípulos. Não é uma coisa meramente teórica, né? Interessante que Jesus trabalha isso a respeito do amor, que seria um dos frutos do Espírito. Existem muitos outros, como a gente leu. E ele vai trabalhar isso, o amor, como uma coisa conectada também a respeito de fazer a vontade dele. Ou seja, ele usa muito as palavras que, desde o capítulo 13, ele fala muito sobre guardar, permanecer. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama permanece, né? Aquele que me ama, ele usa muito essas palavras, né? E interessante que Jesus vai falar isso a respeito do amor, que é algo totalmente conectado ao próprio coração do homem, porque o homem é um ser que ama, acima de tudo, né? E ele vai trabalhar, como eu falei, esse discipulado com os discípulos nessa perspectiva. E no verso 4, né, dando continuidade ao texto, João 15:4 diz o seguinte, como eu falei: permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. A palavra permanecer é muito presente nesse contexto, né? E permanecer, o que Jesus está trabalhando essa ideia, né? Essa perspectiva, digamos assim, tem a ver com aquilo que Jesus, o mais importante, de nós ouvirmos a sua palavra, não somente ouvirmos, mas a gente assimilar ela, né? Encarnar algo que seja palpável, visível, né? Não somente, até então os discípulos, eles já tinham visto muita coisa, já tinham tido conhecimento de muita coisa, né? Eles já viram muita coisa, mas muita coisa não tinha ainda descido ao coração dos discípulos. Ou seja, Jesus trata uma perspectiva de amor, acima de tudo, algo que desce para o coração. Ou seja, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Ou seja, ele vai fazer essa conexão daqueles que dizem que amam a Jesus, consequentemente eles guardam, ou seja, eles encarnam isso dentro do coração deles e eles passam a me amar, porque eles guardam, porque a minha palavra, ela tem relevância na vida deles. A minha palavra, ela tem primazia na vida deles. A minha palavra, de fato, ela tem o seu lugar específico na vida deles. Então Jesus vai falar: aquele que me ama, muito claro, né? Ele guarda a minha palavra. Interessante porque Jesus fala muito nessa perspectiva sobre amor e, acima de tudo, né, se a gente for ler a continuidade dos versículos, o ser humano em sua essência, ele é um ser adorador, ele é um ser amante, ele é um ser devoto e seu coração, acima de tudo, ele é essencialmente um ser inclinado para amar alguma coisa, né? A gente aprende que no nosso contexto sempre foi assim desde a queda do homem, né? Que o ser humano, ele é um ser pensante, né? Ele é um ser intelectual, ele é um ser racional, ele é um ser somente, né? Não que o ser humano não seja pensante, racional, faz parte também da estrutura do ser humano. Mas se a gente for para a criação, na estrutura que Deus criou o homem, acima de tudo, além do ser humano ser um ser pensante, ele é um ser amante, né? Acima de tudo, antes do ser humano ser um ser pensante, mais do que ser um ser pensante, ele é um ser amante, ele é um ser devoto, ele gosta. O coração do ser humano, ele pulsa por alguma coisa, ele está em todo momento buscando alguma coisa para amar, para se deleitar, para se devotar, para ter esperança, para buscar um significado para a sua vida. Ou seja, é inerente, todo ser humano tem essa característica. Por quê? Porque é um atributo, é uma característica desde a criação, quando Deus criou o ser humano. E a gente é ensinado, né, e influenciado muitas das vezes. E tentam de todas as maneiras nos convencer que a gente é um ser pensante. Tem uma frase muito famosa de René Descartes, né?
que é um grande filósofo que é muito ensinado, muito mencionado, que fala o seguinte: penso, logo existo, né? Ou seja, a gente tem a perspectiva de achar que o ser humano ele é somente um ser que pensa, né? Aquele ser racional, aquele ser que somente raciocina. Mas na verdade o ser humano ele é um ser amante. No livro Você é Aquilo que Ama, de Smith, é muito interessante que ele vai trabalhar isso. Ele fala o seguinte: ele trabalha na perspectiva bíblica, né, da estrutura humana, que é na estrutura na criação. Ele vai falar, faz essa substituição, né, desse penso, logo existo. Ele vai falar o seguinte: amo, logo existo. Porque é da estrutura do ser humano ser um ser amante, adorador. É um ser que busca adorar alguma coisa. Ou seja, ele vai trabalhar essa perspectiva, esse início de tudo, não como um ser humano, a perspectiva de um ser humano somente que pensa, mas na perspectiva que acima de tudo o ser humano ele é um ser amante. E nisso, gente, a gente pode, até concluindo, a gente pode trazer, né, para aqui pro verso 15, e a gente pode ver que em todo o Evangelho, acima de tudo, Jesus está cativando o coração dos discípulos, da multidão, de todos aqueles que tiveram contato com Jesus. Jesus não está simplesmente querendo que eles tenham o conhecimento teórico de quem é Jesus. Muita gente viu Jesus fazer milagre, muita gente viu Jesus fazer coisas miraculosas, muita gente experimentou também Jesus fazer coisas grandiosas. Talvez, com certeza, nenhum de nós, muitas pessoas experimentou coisas magníficas que muitas das vezes nem nós mesmos podemos experimentar e ver. Mas até então não significa muita coisa do que realmente essa pessoa se tornou um discípulo de Jesus. Isso não significa pelo fato simplesmente de ele ter até experimentado algo que Jesus fez, não o determina que aquela pessoa se tornará discípulo dele. Não determinará, tipo, o fulano de tal foi curado de tal coisa, ele estava em fase terminal e Jesus curou ele. Olha que magnífico, glória ao Senhor por isso. Mas isso não o habilita, né, de fato a se tornar um discípulo de Jesus. Interessante que Jesus vai trabalhar a partir do capítulo 13 coisas comuns com os seus discípulos, sobre amar, sobre dar a vida pelo outro, sobre permanecer na sua palavra, sobre coisas que a gente fica imaginando assim. Olha o discipulado incrível de Jesus. Jesus está cativando o coração dos discípulos, acima de tudo, amar ele e a sua palavra sobre todas as coisas. Jesus já tinha feito um par de milagres, né? Grandes coisas Jesus já tinha feito. E a gente fosse pensar assim, o que Jesus fez de maneira extraordinária já era o suficiente para convencer os discípulos que de fato ele era o Cristo. Mas Jesus traz os discípulos à mesa, traz os discípulos para perto, por um momento, para trabalhar a fé deles, firmada. Ou seja, traz eles para perto para trabalhar o discipulado. E quando a gente pensa na palavra discipulado, a gente tem sempre a ideia sobre informação, né? A gente sempre tem a ideia sobre acumular informação, sobre a gente precisa ler muita coisa, a gente precisa aprender muita coisa, a gente precisa ter muita informação, a gente precisa ler, a gente precisa entender mais a respeito da Bíblia, ler livros, mas acima de tudo o discipulado ele está atrelado ao coração, porque acima de tudo a finalidade do discipulado é conquistar não a mente das pessoas, é conquistar o coração. E no livro Você é Aquilo que Ama, ele vai trabalhar essa perspectiva, né? Que o mais importante não é só simplesmente o conhecer, né? Ou seja, não é atingir o intelecto, né? Sim, pode atingir o intelecto, a pessoa pode ter o entendimento através da leitura, né? A respeito de quem é Jesus, mas acima de tudo, que algo que possa descer no mais profundo
do coração, ou seja, aquilo que vai penetrando, aquilo que vai encarnando. Ou seja, como eu tinha falado, os discípulos de Jesus até então já tinham feito muita coisa, mas Jesus vai trabalhar essa perspectiva, né? Trabalhar essa, digamos, firmar os discípulos nisso, ou seja, firmar, cativar os corações dos discípulos a de fato permanecerem no amor, fiéis à palavra dele. E isso é um convite também para nós, gente, que muitas das vezes a gente escuta muita coisa, a gente talvez passe o dia muitas vezes tendo muita informação a respeito da Bíblia, a respeito, e isso é bom, a respeito de tanta coisa, né? A respeito de Deus, isso é bom, mas isso só realmente vai dar fruto, digamos assim, né? Se de fato nós nos deixarmos, né? No livro Você é Aquilo que Ama, ele trabalha essa perspectiva que o coração do homem, ele é um ser amante, e os amores, eles são aprendidos, né? Eles são, digamos assim, estimulados, eles são aprendidos, eles são, acima de tudo, conhecidos, né? Ou seja, ninguém, se você ama, por exemplo, se você gosta de praticar certo esporte, se você gosta de praticar certa atividade, alguém um dia estimulou você aquilo, né? Alguém um dia lhe apresentou aquilo e você, de maneira natural, você se sentiu encantado. E você foi criando aquele amor por aquela coisa e você foi estimulando aquilo, você foi praticando, você foi, digamos assim, trabalhando aquilo e foi aumentando o seu gosto por aquilo. E não é diferente a nossa caminhada com Cristo, né? Nós o conhecemos, nós temos acesso a informações, mas acima de tudo nós precisamos trabalhar esse amor por Ele a cada dia, que é algo central do nosso coração. E principalmente a gente detectar, né, os amores que muitas das vezes são rivais, porque a gente sabe que competem, né? Muitas das vezes aquilo que é primazia, que é o Senhor, que é o amor ao Senhor e a sua palavra, muitas das vezes fica querendo competir o lugar que é específico do Senhor na nossa vida. E concluindo, gente, e partindo para o final, esse é o chamado do Senhor, que a gente possa amar Ele sobre todas as coisas, que a gente possa estimular todos os dias. A liturgia, ela tem essa representação, né? Muitas das vezes a gente pensa a liturgia como uma coisa ultrapassada, né? Muitas das vezes, mas ela tem essa metodologia de trabalhar os nossos corações, porque ao longo da semana, querendo ou não querendo, nós participamos de liturgias seculares, de maneira muitas das vezes inconsciente, porque o nosso coração ele não para, né? A gente tem contato durante toda a semana a várias liturgias que você possa imaginar, porque o nosso coração, como eu falei, ele não é um ser pensante. Muitas vezes a gente pensa, não, eu não queria adorar tal coisa, eu não queria ser cativado por tal coisa. É quase que impossível, porque o ser humano, em sua essência, na criação, ele tem essa pulsação, né? E a liturgia que a gente, todos os domingos, a gente faz é exatamente isso, da gente redirecionar o nosso coração para aquilo que é o mais importante, que é o Deus e a sua palavra. E por isso que a gente tem um momento de confissão, por isso que a gente tem um momento de adoração através do louvor, por isso que a gente tem a palavra, a gente tem a ceia, a gente tem no final também uma oração, ou seja, todos os acontecimentos eles apontam para o mesmo fim na liturgia, que é redirecionar o nosso coração, né? O coração é ligado ao nosso amor, né? De fato ao Senhor. E esse é o convite, gente, que o Senhor tem para a gente, que todos os dias, né,
ao a gente participar das liturgias seculares, né, dos convites, né, que a todos os momentos chegam ao nosso coração, de participar e muitas vezes se deleitar, né, naquilo, que a gente saiba onde é que está o nosso verdadeiro deleite, onde está nosso verdadeiro descanso. Para concluir, gente, eu encerro com uma frase muito famosa de Santo Agostinho, né? Que ele vai falar onde, de fato, que o nosso coração ele descansa, né? Ele fala o seguinte, para a gente concluir: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, né? Enquanto não descansar em ti. Ou seja, fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração ele anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Eu queria concluir com isso. E também eu queria citar Provérbios, né? 4:23, que ele vai falar o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. A minha versão NVI eu achei muito interessante. Eu tinha lido na outra versão, que ele vai falar sobre as saídas da vida, né? Na NVI ele vai falar em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde, né? Palavra que foi muito usada pelo Senhor no capítulo 13, 14 e 15. Ele vai falar, acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende. Incrível, né? Toda a sua vida. Que a gente possa, de fato, nos deleitar no Senhor, né? Nos devotar ao Senhor e saber que nele é o nosso local de descanso. Queria encerrar orando com você. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua revelação. Obrigado porque nós somos privilegiados, Senhor, por ouvir tantas riquezas vindo do Senhor, vindo de pessoas que foram inspiradas pelo Senhor e que ao longo da história foram preservadas pelo Senhor para que pudesse chegar às nossas mãos, aos nossos ouvidos, às nossas mentes e, acima de tudo, Senhor, que possa descer ao nosso coração e se tornar verdade, que a gente possa assimilar acima de tudo. Obrigado por tua palavra, Senhor, que chega aos nossos corações e através do teu Espírito nos convence, através do teu Espírito nos molda. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor se fazer presente e nos trazer essa riquíssima palavra, que a gente possa levar